Pai, nós queremos te louvar por mais essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra, de ouvirmos o Senhor, de ouvirmos, Deus, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa manhã. Pai, nos ensina. Nós sabemos que a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Nós cremos que nós somos os que amamos o Senhor e nós cremos que nós somos chamados segundo o seu propósito. O Senhor nos conheceu antes da fundação do mundo e em amor o Senhor predestinou para que fôssemos seus, para que fôssemos conformados à imagem de Cristo. Deus, faz isso conosco. Nós pedimos nesse momento que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à mente de Cristo nesse momento, que nós sejamos obedientes à tua palavra, que o ambiente seja livre de perturbação e que tudo aquilo que vem para roubar e atrapalhar aquilo que nós vamos receber nessa manhã seja repreendido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha lá atrás de boné. Atrás de quê? Olha lá atrás do boné. Você não sabe. Não. De boné é só o Efraim. Queridos, Olha ele, de camisa de xadrez. Com a cadeira na mão. Estou vendo ninguém de boné, tia. Querido, nós vimos semana passada, depois você me mostra, que Deus fala conosco, Deus trata conosco, Deus nos ensina, Deus nos conforma à imagem de Cristo através de situações adversas. Da mais pequena situação, a situação mais complicada que você possa viver, Deus usa para formar o seu caráter, para te ensinar princípios importantes e para te levar a parecer com Cristo. Amém? Então nós vimos que desde situações pequenas, eu citei várias vezes o fato do rolinho do recibo do caixa do supermercado acabar na hora que você está passando a sua compra com pressa, né? Alguém pegar a sua vaga no Walmart, né? Expus um pouquinho para vocês. Vocês acham que eu sou um doce? Eu sou mesmo, mas o doce tem o lado azedo, amargo e apimentado. Então, a gente viu como Deus nos molda, nos prensa para nos colocar na forma de Cristo. Não vimos isso semana passada? Eu falei para vocês do caixa do supermercado. Ontem eu fui passar um negócio aqui na loja dos indianos aqui embaixo e eu estava com pressa. Mas eu estava com uma pressa demorada. Sem brincadeira. O rapaz, você sabe que o caixa tem um negócio que você passa e se for 10 daquela qualidade, ele vai lá e aperta que foi 10. Não precisa escanear os 10, né? Só que se for 2, é melhor ele fazer assim, do que ir lá no computador, abrir a tela onde tem números, procurar o número que ele queria, porque ele tinha dificuldade para enxergar. E ele colocava 2, ao invés de, né? Bem mais rápido. Não, ele abria a tela. Então, tudo que eu comprei 2, eu arrependi. Eu falei, por que eu comprei 2? Por que eu não comprei 1? Né? E eu fui me dando tremedeira enquanto eu vi aquilo. E eu pensei assim, eu não vou falar nada, porque eu acabei de ensinar isso semana passada. Eu vou entender que é um rapaz, é novo, é lento, né? Então, eu vou entender que são 3 horas da tarde, ele pode estar com sono, entendeu? Coisas assim, ele pode ter acabado de acordar. Então, eu vou ser uma pessoa que entende, eu não vou jogar pedra e eu vou passar por esse momento de boa. Confesso para vocês que, a hora que eu saí de lá, eu falei, não volto nessa loja mais. Eu falei, não, volto nessa loja sim, porque afinal de contas, eu preciso passar nas provas que Deus... Então, desde a menor situação à maior situação, Deus está usando para o nosso bem. Amém? Você ama o Senhor? Deus está usando para o seu bem. Você foi formado naquela situação. Você aprendeu mais um pouco de Deus. Você saiu daquela situação mais parecido com Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém? A terceira coisa que Deus usa para tratar conosco é um confronto. Eu falei semana passada que Deus nos confronta de várias formas. E a primeira que eu falei semana passada foi qual? Através dos irmãos. Quando Deus nos confronta através da palavra dele,
é bom. A gente fala, Deus é perfeito, não é? Deus é santo, não é? Não há sombra de erro, não há sombra de pecado, não há sombra de dúvida em Deus, não é verdade? Não há erro na palavra de Deus. Então, quando um ser tão superior nos confronta, it's ok? Não é verdade? Não, ele é Deus. Ele pode falar. E ele não pode falar alguma coisa para você, Júnior? Ele não pode falar, você está errada, Júnior. Você vai olhar para ele e você vai ver o quê? Perfeição total, não é? Mas e quando o sujo fala do mal lavado? Na hora a gente espirra, quem que é esse cara para falar comigo isso? Quem que é ela para falar comigo a respeito dessas coisas? Quem que é o fulano de tal para falar que eu cheguei atrasado? Quem que é o ciclano para falar, porque eu já vi ele chegar atrasado, uma vez em 5.000, mas chegou. Então, para nós, ele já não pode falar mais. Quem que é o fulano de tal? Já vi ele tratar os outros mal, agora ele vem falar comigo que eu estou tratando os outros mal. Ele não é perfeito. Então, Deus usa os nossos irmãos para nos confrontar, porque o resumo do problema do ser humano, eu falei para vocês semana passada, que é orgulho. 99,9999999 dos problemas do ser humano, orgulho. Todas as divisões que acontecem dentro de uma igreja, dentro de uma família, o motivo é orgulho. Orgulho ferido. Ah, mas fulano não podia ter feito isso. Por que não podia? Porque fez com você e você é a pessoa mais importante da face da terra, então não podia ter feito. Então, todo problema do ser humano, nós vamos ver, todo defeito de caráter, ele nasce no orgulho. O orgulho é um princípio luciferiano. O princípio de Jesus foi, ele sendo Deus, ele não usurpou, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomou a forma de servo e habitou entre nós. Não é esse o princípio de Jesus? E nos serviu. Imagina, a pastora pregou umas 2 semanas atrás, Jesus pediu água para a mulher samaritana. Mulher, me dá de beber. Ele podia olhar e falar assim, eu sou Deus, água. Ou senão, não vou sentir sede hoje. Ele pediu água para a mulher samaritana. Jesus dormiu na proa de um barco. Jesus multiplicou pão, ele comeu com os discípulos, ele andou, ele foi gente como eu e você. Ele foi gente como nós. Ele não foi pecador. No entanto, o princípio de Lúcifer foi o quê? Subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Nem ele não era burro bastante para saber que ele não seria melhor, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Então, o princípio luciferiano é o princípio do orgulho, o princípio de Cristo é o princípio da humildade, e tudo que Deus fizer com as nossas vidas vai ser para nos encaixar no princípio de Cristo, que é o princípio da humildade. A Bíblia fala de humildade do Gênesis a Apocalipse, e ela culmina num ponto de humildade onde o próprio Deus toma a forma de ser humano, vem e morre por nós. Amém? Então, quando Deus nos confronta através dos irmãos, é mais dolorido do que quando Ele nos confronta através da palavra, porque nós olhamos pessoas cheias de defeito e o nosso orgulho pula, ele grita, ele dói. Mas nós precisamos entender que se alguém está nos confrontando debaixo da graça de Deus, debaixo de uma permissão de Deus, é porque nós precisamos ser humildes. Amém? Baixar a cabeça. Nós vamos entender a diferença de autoridade, de rebeldia. Agorinha, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agorinha ficou bem mineiro, né? Parece até que eu sou mineiro. Né? Gorinha mesmo. Hã? Não, foi alguém que nasceu raça superior vai querer se rebaixar para quê? Se bem que se eu aceitar que eu sou mineiro, eu estou entrando num princípio de humildade, né? Deixando a glória para... Né? Não. Então, mas vamos continuar aqui. Então, Deus usa... Eu me orgulho de ser humilde, Kenny. Então, Deus usa os irmãos, Deus usa a palavra, eu já disse para vocês, a palavra não dói, né?
E Deus vai usar a figura pastoral para nos confrontar. E graças a Deus, a gente pode dar graças a Deus, a gente tem um pastor que confronta muito, que é a pastora. Tem dia que ela me irrita ao extremo, porque ela não deixa nada passar. Parece que ela está com a varinha do confronto naquele dia. Parece que você fala manga, ela olha para você e fala assim, não é manga, é morango. Parece que aquele dia ela está atacada. Mas eu vejo que é Deus usando a figura pastoral para nos confrontar. Hoje, como usa, né, Neto? Sério, outro dia eu estava no basement, ela conversando com o Neto lá. Eu achei que era uma conversa normal, né, Neto? Eu fui ouvindo a voz altear, eu falei, gente, o que está acontecendo lá em cima? O Neto veio tomar um café, coitado. Ô café caro, viu? Começa o confronto a troco do nada, eu ouvindo a voz. Então. Então Deus usa os nossos irmãos, Deus usa a palavra, Deus usa a autoridade pastoral, Deus usa também situações para nos confrontar. Eu citei para vocês o exemplo, não tem coisa pior que você está todo sujo, você chega no ambiente e está todo mundo limpo. Aí, aquela manchinha que tinha na sua blusa, ela vira uma mancha desse tamanho, né? Você fala assim, eu estou imundo, né? Você saiu de casa, você olhou e falou, isso aqui não é nada. Você chega no lugar, está todo mundo muito limpo, você fala, eu estou imundo, eu estou muito sujo. Porque Deus usa o perfeito para nos confrontar. O perfeito não é para nos causar inveja, é para nos confrontar ao ponto de nós querermos ser igual. Amém? Nós olhamos para as pessoas às vezes, vemos os dons da pessoa e falamos assim, eu quero ter, e desenvolve uma inveja. E nós não precisamos disso, porque todos nós somos destrados e adestrados por Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso. Deus nos confronta através dos irmãos, Deus nos confronta através da palavra, Deus nos confronta através do ministério pastoral. Você precisa ter alguém que enfie o dedo na sua vida e fala, isso está errado. Nós precisamos. Se você não tem essa pessoa, você não vai crescer e você não vai ser formado à imagem de Cristo. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, eu gosto do pastor fulano, porque lá tudo pode, tudo é permitido. Eu falei assim, então esse homem não forma em você o caráter de Cristo. Porque se o seu pastor fala para você que está tudo bom, tudo permitido, ele não forma em você o caráter de Cristo. Amém? Você precisa de pessoas que cheguem em você e te confrontem e te fale a verdade. A pessoa que olha para você e fala assim, Diogo, 90% está muito bom, mas esses 10% aqui, se você não melhorar, você vai perder tudo que você conseguiu nos 90% por causa desses 10%, tá bom? Aí na hora a pessoa fala assim, mas eu me esforcei tanto. Não é a respeito do seu esforço, não é a respeito daquilo que você não conseguiu, é a respeito daquilo que você tem que melhorar. Amém? E isso é na vida inteira. Então nós precisamos ser confrontados. Quantos de nós já chegamos no pastor e falou assim, pastor, o que na minha vida precisa mudar? Quantos de nós já fizemos isso? Não é? É difícil a gente fazer isso. No entanto, a gente esconde. A gente não tem, né, Danilo? A gente esconde os nossos defeitos para ninguém. Estou perto do pastor, eu sou super santo. Eu estou perto do pastor, eu sou um doce com a minha esposa. Eu estou perto do pastor, eu sou um doce, uma seda com a minha mãe e com o meu pai. Eu estou perto do pastor, ó. Não, pelo amor de Deus. Hã? Para a pessoa falar, dar um julgamento desse, tem que ter convívio. Tem que ter convívio, exatamente. Mas às vezes, mesmo sem conviver nada, por exemplo, a pessoa entra aqui na igreja e sai sem o pastor conhecer, sem ter contato nenhum. Se você chegar e falar assim, pastor, o que na minha vida precisa mudar? Filha, a primeira coisa que precisa mudar, você precisa se misturar, para eu conhecer você. Hoje você é uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Já de cara, já tem algo que precisa ser confrontado. Então, se coloque, não fuja do confronto, porque o confronto leva crescimento, ok? Vou expor o Isaac aqui. A cara dele. Vou expor o Isaac. Exposição também leva ao crescimento, ok? O Isaac entrou para a sala com a pastora outro dia de manhã para conversar. Para mim, era uma conversa normal, né? Aí eu entrei na sala, interrompi, o Isaac estava vermelho. Segunda vez que eu interrompi, o Isaac estava em lágrimas.
Terceira vez que eu interrompi, ele já fala com o olho assim. Eu já estava assim, com o olhinho assim. Então, assim, eu não sei o que aconteceu ali entre os dois, mas alguma coisa, né? Algum tipo de confronto, não foi, Isaac? Entendeu? A sua resposta vai dizer quem você é. Porque a sua resposta vai ser o termômetro do seu orgulho, né? Ou da sua humildade. Quem é você para falar isso para mim? Não, eu não sou ninguém. Mas o que eu estou usando para você como referencial para te falar isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é 100% perfeita. Eu não sou. Mas aprova ao Senhor que eu estivesse falando isso para você agora. E a nossa base, o nosso referencial é a palavra de Deus, não é eu ou você. Amém? É Jesus Cristo. A nossa perfeição que nós buscamos é Jesus Cristo. Então nós vimos que o cerne de todo o problema do homem é o orgulho. É gerado no ego. E o princípio luciferiano é o princípio de que eu sou. E Jesus, o princípio de Jesus é, eu sou, de verdade. Mas por sua causa, eu vou deixar de ser. Amém? Eu vou me rebaixar. Eu vou colocar numa situação de humilhação. Então, tem 3 coisas que Deus usa para tratar diretamente com o orgulho do homem. Essas 3 coisas, eu não pedi para vocês decorarem nada, a não ser versículo. Mas essas 3 coisas eu preciso que você guarde no seu coração. Tem 3 coisas que Deus usa para tratar com o homem. Submissão, dependência e exposição. Submissão, dependência e exposição. Vamos falar juntos? Submissão, dependência e exposição. Não tem nada mais que trate com o orgulho de um homem do que submissão. E não é submissão, porque eu não vou ser submissa a uma mulher. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de submissão no sentido geral. Eu conheço pouquíssimas pessoas que são submissas de verdade, em seu caráter. Conheço pouquíssimas pessoas. Conheço muita gente obediente, mas eu conheço poucas pessoas submissas. Diferença. Uma postura de coração. Às vezes, não quero escandalizar vocês, eu não vou... Às vezes tem como você ser desobediente sem ser insubmisso. E tem como você ser obediente e não ser submisso. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Maurício, a pastora fala para Maurício assim, Maurício, lava o banheiro ali da igreja, por favor. Okay. Lavar o banheiro da igreja. Eu, Maurício, nascido em Valadares, 2,2 metros de pura beleza, vou me abaixar para lavar o banheiro. Que o povo lá da rua vem e faz aquela, né? Vou citar o nome porque está gravado, fica feio, né? Eu vou lavar o banheiro? Nunca, nunca. Quem que a pastora acha que ela é para pedir um cara como eu para lavar o banheiro? Pede o neto. O neto é salariado da igreja, ele que lava o banheiro. Eu não vou lavar banheiro, não. Eu sou um membro da igreja. Ele foi o quê? Desobediente, não foi lavar o banheiro, e foi insubmisso. Vocês viram a postura de coração? Ele poderia simplesmente olhar para ela e falar assim, pastora, eu vou lavar o banheiro. Ir lá e lavar o banheiro. E enquanto está lavando o banheiro, quem que ela acha que ela é? Para me colocar para lavar um banheiro. Eu sou Maurício, nascido em Valadares, 2,2 metros, de pura beleza. Olha o nível que eu já cheguei. Eu sou membro dessa igreja há 13 anos. E ela pedindo eu para lavar um banheiro. E está lá lavando o banheiro. Ele foi obediente? Foi. O banheiro foi lavado. Ele foi submisso? Não. Vou dar outro exemplo agora. A pastora fala para ele, Maurício, lava o banheiro. Amém, pastora, vou lavar. Nisso ele encontrou com a Lídia estava linda demais. Ele falou assim, Lídia, não tomou sorvete? Ele... Aí levou a Lídia ali para tomar um sorvete, né? Tal. Esqueceu do banheiro. Ele foi desobediente? Foi insubmisso? Não, porque a postura de coração dele, ele ia lavar o banheiro. Só que ele esqueceu.
Culpa da Lídia. Mulher que tu me deste, Senhor. Entender a postura? A diferença? Então, a submissão é uma postura de coração. É como uma mulher que fala para o marido assim, não, eu não vou gastar porque você me proibiu. Ódio no coração. Pudesse, ela matava ele com os olhos. Ela obedeceu, mas ela não foi submissa, né? Mas é aquela que olha e fala assim, não, eu não vou gastar, eu queria gastar. Não é, olha, não é o desejo contrário, não, olha só. Eu queria gastar, mas eu entendo que você falou não, porque nós não podemos. Então eu não vou gastar. Amém? Você viu a postura de coração diferente? Ah, então, mas se ela sentiu o desejo de gastar, ela é insubmissa. Não, de forma alguma. Essa foi boa, Michele. Aí ela só o Diogo já deu o diagnóstico. Ela tem Alzheimer e ela precisa de tratamento. Precisa ir pro médico, tem Alzheimer. Com relação a dinheiro, precisa ir pro médico, precisa de Alzheimer. Então, eu quero falar para vocês, nessa manhã, eu quero mexer com um princípio. Conversei com o Isaac essa semana, dei uma pincelada com o Isaac sobre isso. Existe um princípio maligno que nós vivemos com ele, convivemos com ele e já absorvemos esse princípio maligno desde criança. É o princípio da igualdade. Democracia. Todos somos iguais, né? Quantos aqui já viveram num país comunista? Nenhum de nós, né? Nós nunca vivemos num país. Não, nós não vivemos lá mais. Nós não vivemos na era PT no Brasil, né? Nenhum de nós aqui, eu acho. Acho que o irmão ali viveu na era PT no Brasil. Mas então, queridos, nós crescemos numa sociedade pseudo-democrática. E eu quero falar uma coisa para você. Alguém falou pro Neto essa semana, como é que é? Jesus é comunista? Sim, foi mais ou menos isso, né? Que Jesus era comunista, porque Jesus era comunista por causa do Partido Pão, né? É, Partido Pão. A gente nunca viu, né, nenhum dos líderes comunistas partir o pão com o povo, né? Mas, não, alguém falou pro Neto, porque a Bíblia fala que os discípulos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, distribuíam dinheiro à medida que alguém tinha necessidade, partiam o pão, isso é comunismo. Isso não é comunismo, isso é comunhão. Mas tudo bem, não quero entrar nesse mérito, agora. Mas nós vivemos numa sociedade que prega a democracia. E nós, graças a Deus, isso é muito bom, é um sistema social muito bom. Um sistema de que o povo governa, de que nós somos todos iguais. No princípio de lei, nós somos todos iguais. Amém? Seremos sempre. Num princípio de amor de Deus, nós somos todos iguais. Da mesma forma que Deus ama o Maurício, Deus ama o Neto, Deus ama o Danilo, Deus ama o André, Deus ama o Diogo, da mesma forma que Deus ama a Ieda, acredite, Deus ama a mim também, Deus ama a Lídia, Deus ama todos nós. Então não há diferença, a Bíblia diz que o amor de Deus não há acepção de pessoas. Mas o princípio de igualdade, ele é antibíblico. Nós não somos iguais em escala de autoridade, em hierarquia, e nós nunca seremos. Oi? O céu é militar, a Romilda era militar, então ela sabe bem que no céu é militar. Há um princípio de hierarquia. E a igualdade é tão maligno que quando eu citei aqui no começo, quando Lúcifer quis dar o golpe de Estado no céu, o que ele falou? Subirei as mais altas nuvens e serei maior que o Altíssimo? Serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. E esse princípio maligno está dentro de mim e de você. E nós precisamos fazer esse espírito maligno, esse ensino maligno cair por terra. Porque tem momentos da nossa vida que nós decidimos pecar porque nós nos sentimos semideuses. Nós nos sentimos que tudo é permitido. Porque, afinal de contas, eu já cheguei num patamar que isso aqui não vai fazer diferença na minha vida. Isso aqui não tem problema nenhum. Então, o princípio da igualdade, ele nos leva a um princípio tão maligno, a um estilo de vida. É assim mesmo que escreve igualdade? É, né?
ele nos leva a um princípio de vida tão maligno que nós precisamos renovar a nossa mente e jogar esse princípio para trás. Você quer ver uma casa, uma família desabar, é quando há dentro desta casa princípio de igualdade. Quando a mãe desce ao nível dos filhos, quando o pai desce ao nível dos filhos, e é perdido o entendimento de que este é o meu pai, a casa é do meu pai, a casa é da minha mãe, a família está pronta para desabar. Porque o princípio de autoridade foi quebrado por causa do princípio de igualdade. Todos nós temos que entender que por mais que eu me pareça com meu pai, eu não sou igual ao meu pai. O meu pai é uma autoridade. Amém? Por mais que eu ame a minha mãe, por mais que a minha mãe brinque no chão comigo, ela é a minha mãe. E ela tem que ser honrada e respeitada. Então, a primeira coisa que o princípio de igualdade destrói é o princípio de autoridade. Porque se eu sou igual, por que você é autoridade sobre mim? Eu sou igual a você. Então, nós precisamos entender. Tem pais que falam assim, eu não quero ser pai do meu filho, eu quero ser amigo. Quando Deus fez a família, Deus não disse que o pai seria amigo do filho. Deus disse que ele seria pai do filho. É lógico, é óbvio que ele vai ser amigo. Vai haver amizade nesse relacionamento, cumplicidade, vai haver brincadeira. Não estou falando de ser carrancudo. Cala a boca, menino, sou seu pai. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esse princípio maligno, veio do inferno, queridos, veio do inferno. Lúcifer criou esse princípio. Lúcifer criou esse princípio. Não interessa se o seu filho trabalha, quanto ele ganha, não interessa quanto a esposa ganha, a mais do que o marido. Não existe isso aqui é princípio luciferiano, nasceu em Lúcifer. Nós não somos iguais. Esse princípio de igualdade mata a autoridade. Segunda coisa, mata o princípio de honra. A Bíblia fala muito sobre o princípio de honra, fala para honrar o pai e a mãe, para honrar as autoridades. Se eu sou igual, por que eu vou honrar? Por quê? Eu vou honrar porque aquela pessoa está num grau superior ao meu. Amém? Quando se levanta na corte por causa de um juiz, é em sinal do quê? De honra à autoridade que entrou naquele lugar. Amém? Então nós precisamos resgatar esse princípio aqui. Há muito tempo atrás, teve uma mulher na igreja, ela foi membro da igreja, depois ela foi embora para o Brasil. Alguns mais antigos conheceram a Viviane, né? Vocês conheceram. A Viviane, de vez em quando, ela dava uma ordem para o menino dela e falava assim, vai fazer isso e isso. Por quê? Porque eu sou sua mãe e estou mandando. Tá. Aí o menino ia fazer, entendeu? Aí eu falei para ela assim, você nunca explica? Ela falou assim, quando eu tenho tempo e quando é uma coisa que ele diz respeito à explicação, eu explico. Mas ele vai ter que confiar que eu sou mãe dele, que eu amo e que eu sei o que é melhor para ele. E vai ter que entender que ele não vai... nem sempre ele vai entender tudo. Aí ela olhou para mim, nova convertida, olhou para mim e falou assim, porque afinal de contas Deus é assim conosco também, não é? Deus não fica dando explicação de tudo. É verdade, porque tem coisas que nós não vamos entender. Pode ser que na prática, nós com a maturidade, a gente possa entender, mas naquele momento não. Então, queridos, analise esse princípio na sua vida. Quem você trata com igualdade, que você não deveria estar tratando com igualdade. Analisa isso e muda. Porque se esse curso que nós estamos fazendo aqui não trouxer mudança para a sua vida, ele é em vão. Amém? Se você, quando sai desse curso, não fica em crise, não fala assim, eu preciso mudar disso, isso e isso, ou se você simplesmente fala, a aula foi boa, desculpa, é em vão e eu estou fazendo papel de boba aqui na frente. Eu estou sendo confrontada pelas coisas que eu falo. Estava conversando com o Neto todo dia, eu falei assim, ai, maldita aula. Depois eu falei, não, bendita aula. Porque eu vejo Deus me confrontando em coisas pequenas, que eu tenho defeitos terríveis de caráter, e todos eles gerados pelo orgulho. Apesar de ser muito humilde, eu sou muito orgulhosa. Dá para entender? Apesar de ser muito doce, eu sou muito orgulhosa. E
muita coisa na minha vida é feito baseado em orgulho. E isso fede diante de Deus. Então eu preciso descer. Eu preciso descer. Você precisa descer. Nós precisamos descer. Amém? Então, para a gente entender a submissão real, nós precisamos riscar da nossa vida o princípio de igualdade. Nós não somos iguais. Por mais liberdade que você tenha com a pastora Cleusa, nós não somos iguais a ela, ela está num nível superior ao nosso. Amém? Por mais que você olhe e fale assim, mas nessa área eu acho que eu sou melhor que ela. Tá? Cuidado para você não tentar subir acima das nuvens. Exatamente. Mas nessa área ela erra. Erra, porque é ser humano, graças a Deus, não é botar um altar e, canonizar ela. Ela é ser humano, ela erra, mas ela não é igual a nós. Eu moro com ela. Às vezes, a gente tem discussão e, de repente, no meio da discussão, eu me pego falando com ela de igual para igual. E eu volto e eu falo assim, eu falaria com a minha avó assim? Não, porque senão não teria dente na boca mais, né? Então, eu não falaria com a minha avó assim. Então, na verdade, eu estava temendo o tapa e não a pastora. Então, eu volto atrás e falo, não, eu estou errado. Eu falei com você de uma forma, ainda que o que eu estava falando estava certo. Vocês entendem o que eu estou falando? Ainda que o que eu estava falando estivesse certo. Eu já estou errada, porque eu estou discutindo com a autoridade de igual para igual e eu não sou igual. Então, eu tenho sempre tentado buscar esse equilíbrio. Eu acho que entre eu, a Marcelane e o Neto, eu sou a que mais discute com ela. O Neto não discute, ele é filho dela, ele tem toda a liberdade. Por que ele não faz? Porque ele já sentiu o peso da mão dela. E eu já senti o peso da mão da minha avó, então eu sei. Eu já falei, minha avó é parente do The Flash. Ela dá um tapa na cara de alguém sem mover a mão. Quando você vê, você sente só o seu rosto virando. E não tem idade. O último que ela me deu, eu tinha 15 anos. Não me deu mais porque as coisas que eu falei eu não estava perto. No telefone a gente cresce, né? As asas batem. Né? Mas é assim mesmo. Então nós precisamos jogar isso por terra, para que nós possamos chegar à humildade, de o nosso orgulho destruído. Amém? Submissão é algo que joga o orgulho do homem para baixo. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ser submisso a alguém que sabe menos que você. A alguém que na sua concepção é menos capaz do que você, tem menos dons que você, tem menos escolaridade que você, tem menos dinheiro que você, tem menos carisma que você, mas aquela pessoa foi colocada numa posição de autoridade. Então, nós devemos nos submeter. E Deus honra, queridos. Como Deus honra. Como Deus honra o princípio de autoridade. Não se esqueça que Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, foi até João Batista para ser batizado nas águas sujas, chega a arrepiar, do Rio Jordão. O batismo de João era batismo de quê, queridos? Arrependimento. Jesus Cristo tinha do que se arrepender? Tinha? Não. Era um princípio de honra que Jesus respeitou. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Ele veio antes de mim. Ele veio antes de mim. O ministério dele tem que ser reconhecido. Mas os discípulos de João estão até criando dissensão aí, se a gente deve seguir Jesus ou não. O ministério dele veio antes do meu. Ele tem que ser reconhecido. Tem um pai nesse lugar. Esse pai é João Batista. Eu vou me colocar debaixo da autoridade dele. Com isso Deus vai me honrar. Amém? O apóstolo Paulo recebeu revelações que ninguém recebeu. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala, que a Paulo foi dado coisas que para eles não foi dado. Pedro andou com Jesus. Pedro foi repreendido por Jesus. Pedro pescou aquela pesca maravilhosa com as redes arrebentando com a palavra de Jesus. Pedro dormiu com Jesus. Pedro comeu com Jesus. No entanto, Paulo chega para Pedro e fala assim, você se tornou reprovável. Não, Paulo está certo. Eu me tornei reprovável. Ok? Paulo teve revelações
que ninguém teve, nem os que andaram com Jesus. Quando Paulo foi para Jerusalém, o que ele fez? Eu procurei os apóstolos que eram antes de mim, para que eles me estendessem a destra da comunhão. Ou seja, se eles falarem que eu posso pregar, eu vou pregar. Se eles me autorizarem, eu vou fazer, porque eles estão antes de mim. Princípio de honra. Honre as autoridades. Honre as autoridades. Eu fiquei sabendo que anteontem, foi anteontem, Marcelane? Foi dia do pastor? Anteontem foi dia do pastor. Nós não sabemos. Eu não estou culpando vocês, eu também não sabia. Eu não dei nem um abraço na pastora, eu não sabia. Entendeu? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui ela é a pastora. Né? Quando fala assim, a pastora está aí, não adianta falar que a Márcia está, não adianta falar que eu estou, é a pastora Cleusa, né, Lídia? É a pastora. Então, eu lembro que uma vez, assim que eu tinha sido ordenada, alguém ligou e falou assim, por favor, eu queria um pastor para orar comigo. Eu falei, só um minuto que eu vou procurar um. E saí procurando, aí eu achei o André, achei o André, falei, André, a pastora está pedindo oração de um pastor. Ele ouviu e falou assim, e... Por que você não orou? Eu falei, é verdade, né? Devia ter orado pela pessoa, mas ok, deixa pra lá. Então, foi dia do pastor, a gente nem ficou sabendo. Que dia que é o dia do professor? Hã? É, do Brasil. Eu nem sabia. Hã? Não lembrava. E passa e a gente nem lembra. Olha como que o princípio de igualdade, é intrínseco em nós. Dia da criança, todo mundo lembra. Gente, não estou falando para vocês que nós não temos que amar as nossas crianças. Hã? Yes. Não, e deixa eu falar uma coisa para vocês. No mundo espiritual, o dia das crianças é maligno, tá? Porque no Brasil não se celebra o dia das crianças no Brasil. Isso é mentira, é um engano do maligno. O que é os feriados no Brasil é por causa da Aparecida. Ok? Não é por causa das crianças. O feriado é por causa da padroeira. Só que na Constituição de 89 houve um choque com relação a isso. Então foi criado o Dia das Crianças, para dizer que o feriado é do Dia das Crianças. Uma campanha lançada pela Rede Globo. E não tem nada a ver com o motivo do feriado. Nunca foi feriado no Brasil com o Dia das Crianças. O feriado era, né? Os que são mais antigos aí sabem disso, que o feriado era por causa da Senhora Aparecida e não por causa do Dia das Crianças em si. Mas voltando, olha como a gente é ainda preso a esse princípio de igualdade. A gente não honra quem a gente deveria honrar nos dias especiais. Existe o dia do pastor, existe o dia dos avós, que a gente nem sabe que dia que é. Né? Para mim, o dia da minha avó é todo dia. Então, nós precisamos resgatar esse princípio. Não, pensa. Aniversário da Quênia, dia 30 de fevereiro, a gente nem lembra. A gente nem lembra. Nossa, ó, que bonitinho. Eu sei do Rodrigo Júnior, eu não sei. Então, voltando aqui, queridos, nós precisamos resgatar princípios. Como que nós vamos resgatar princípios? Tomando a decisão de resgatar princípios. Amém? E só voltando aqui na questão do orgulho, na questão da submissão, nós precisamos entender que submissão é um mandamento e o céu partiu por causa de rebeldia. Tá bom? A Bíblia não diz que Deus abriu o chão para matar quem estava em pecado sexual. A gente hoje em dia, quando fala assim, adultério, meu Deus, adultério, né? Rebeldia, rebeldia. É assim que nós fazemos. A Bíblia diz que quando o povo é rebelde, o chão se abriu e engoliu eles e as suas famílias, todos juntos. Coré, Datã e Abirão. A Bíblia diz que Miriam depois teve eles também. Ofni e Finéias.
tá? A Bíblia diz que o chão se abriu e engoliu eles vivos. Deus abomina a rebeldia. Se há rebeldia no nosso coração, nós precisamos nos arrepender, porque Deus abomina rebeldia. Deus abomina. Não há nada que Deus abomine mais do que rebeldia e idolatria. Nada. Sim. Sim. É, por causa da postura de coração. É exatamente o oposto. E às vezes a pessoa é rebelde de coração e você nem sabe que a pessoa é rebelde. A pessoa está tão... Exatamente, Marcelane. Eu sentei, mas por dentro eu estou em pé. Não me baixo para ninguém. Isso é um princípio maligno, é um princípio satânico. E nós precisamos extirpar isso das nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender desse pecado. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar. Deus, que nesta manhã caia dentro de nós todo o princípio errado de igualdade. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais uns aos outros. Nós não somos iguais ao Senhor e nunca seremos. Nunca seremos em poder, nunca seremos em importância, nunca seremos em perfeição. Nós entendemos isso nessa manhã. Deus quebra dentro de nós todo o princípio de igualdade errada. Quantas autoridades nós temos tratado com desdém porque nos sentimos iguais. E nós não somos iguais. Nesta manhã nós te pedimos perdão pela nossa rebeldia, pelo nosso coração errado. E queremos te pedir, coloca o nosso coração na forma de Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, Ele veio à terra e tomou forma de homem, forma de servo e morreu por nós. Que nós possamos nos colocar como servos e morrer pelos nossos irmãos, dia após dia. Que nós possamos entender o real princípio de submissão, o real princípio de autoridade e ter assim o nosso caráter transformado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.